E o Corinthians espera anunciar nas próximas horas Pedro Henrique, atacante do Internacional, 3 reforços para o Timão somente nessa semana última do Campeonato Paulista. Para inscrições, vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre os reforços alvinegros e conta também sobre o Wesley, que está deixando o Cruzeiro a caminho do Internacional. Já o Palmeiras, de olho na possibilidade de ter Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro. Fala ainda sobre o São Paulo e a informação que vem do Sul, dando conta de que o Wellington já assinou um pré-contrato com o rival da Série A. Tudo sobre Vasco, 777 e Crefisa. Será que dá para mudar o dono da SAF? Cruz Maltina? Tem ainda as últimas do mercado. Campeonato Mineiro com um enorme fracasso. Bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperte o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Por falar em notificações, queria fazer um convite para você. Que tal seguir o canal do Nicola no WhatsApp? Você não vai pagar absolutamente nada e é mais uma forma de você ser avisado de cada vídeo novo que a gente fizer por aqui. Para participar e se cadastrar por lá, só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Vai abrir uma página do WhatsApp, você põe seguir o canal do Nicola. E toda vez que eu fizer vídeo, que eu tiver numa live ou que eu tiver uma informação exclusiva, vou contando para vocês. Combinado? Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. Não, antes só lembrar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Quarta-feira espetacular. Primeiro porque tem 2 jogos da Champions à tarde, mas eu queria chamar a atenção para vocês nas partidas da noite. Por campeonatos estaduais, tem, por exemplo, São Paulo e Santos, o Sansão no Morumbi. Vou de vitória do São Paulo. Tem ainda clássico no Rio de Janeiro com Fluminense e Vasco, tô indo de empate. Pelo Campeonato Paulista, Botafogo e Corinthians, para mim, novo empate. Já no Campeonato Mineiro com o Atlético e Tombense, tô indo de vitória do Galo. E você manja de futebol, gosta de dar seus pitacos, então vem se divertir comigo na Aposta Ganha para participar. Link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro. Depois que você fizer o depósito, 100% de bônus vai estar à disposição, 100% com valor máximo de R$200. Só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que tem o sonho de terminar a 8ª rodada do Campeonato Carioca na liderança. Para que isso ocorra, o Fla precisa vencer nessa quinta-feira o Bangu, jogo marcado para longe. E torcer também para que o Fluminense no máximo empate com o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Só para lembrar, o Fluminense é o líder com 17 pontos, o Flamengo aparece em segundo com 15. Se eles terminarem empatados em pontos, o Fla estará à frente por causa do saldo de gols. Já João Schmidt, jogador revelado no São Paulo e que deixou o clube de graça, reencontrará o tricolor no clássico Sansão, hoje jogador do Santos. João Schmidt foi aquele volante elogiado pelo Neymar quando da visita do atacante à Vila Belmiro ele assistiu à vitória do Santos contra o Corinthians e perguntou quem é esse camisa 5, o cara joga muito. Quero contar também que a Conmebol definiu o palco da final da Libertadores de 2024 e será a cidade de Buenos Aires. Ainda não sabemos em qual estádio, a decisão será da AFA, Associação de Futebol da Argentina, mas os clubes brasileiros que disputam a Libertadores já sabem que se chegarem à decisão jogarão na capital argentina. Já o goleiro Luiz Daniel foi o grande destaque do Santo André no empate 1-1 com o Palmeiras. Jogador que já havia passado por outros clubes do ABC, tem contrato somente até o fim do Campeonato Paulista com o Ramalhão e já começou a receber propostas e sondagens para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale a pena ficar de olho, demonstrou muita capacidade e qualidade técnica. Para encerrar o giro de notícias, o Curitiba encaminhou a venda do atacante Edu para o Cerro Porteño. Aí uma curiosidade, o Edu deve reencontrar por lá o Eduardo Brock. O Brock e o Edu jogaram juntos nos tempos de Cruzeiro. E a última saideira, notícia curiosa barra esquisita. Paulo Guerreiro desistiu de jogar no César Vallejo. É um time peruano. Seria a primeira vez em muito tempo que o Guerreiro jogaria em um time do seu país. A alegação para a desistência do negócio, que já havia sido anunciado e até assinado, é de que a mãe dele sofreu ameaças de morte e o Guerreiro decidiu atuar fora do país. Imagino que possa ter pintado uma melhor proposta para ele e ele desistiu desse acordo. Bora contar um detalhe, uma informação importante e exclusiva do Campeonato Mineiro. Temos até aqui 4 rodadas, metade da fase de grupos. Com essas 4 rodadas, 24 jogos. Você acredita que metade desses 24 jogos, ou seja, 12 partidas, tiveram prejuízo para o time mandante? O que eu quero dizer com isso?
que a geração de receita com venda de ingressos não foi suficiente para cobrir as despesas do jogo, como o aluguel do estádio, como uma série de outros pagamentos, enfim, metade das partidas do Campeonato Mineiro terminaram com prejuízo. E até clubes grandes como o América estão nessa lista. O América jogou 2 vezes e as duas com prejuízo. Foram 64 mil de prejuízo contra o Pouso Alegre e mais 68 mil de prejuízo na partida dentro de casa contra o Berlândia. Democrata 2 vezes, o Itabirito 2 vezes, o Pouso Alegre 2 vezes, o Tombense 2 vezes, além do Patrocinense e do Ipatinga uma vez para cada, foram os outros times que também registraram prejuízo. Só para completar, se esses times estão no vermelho, dá para contar que Atlético Mineiro e Cruzeiro vivem em situação melhor. O Galo, especialmente, com arrecadação líquida na soma dos 2 jogos de 2 milhões e 100 mil reais. O Cruzeiro teve uma arrecadação líquida de 360 mil reais. Já o Coelho ficou no prejuízo na soma das 2 partidas em 132 mil reais. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com informação importante. Quero contar para vocês que essa possibilidade nesse momento parece distante, mas há um movimento de pessoas próximas ao Pedrinho, presidente do Vasco, trabalhando para que a 777 deixe de ser dona da SAF do futebol do Vasco e que a Crefisa possa assumir essa função. Já contei para vocês que o Pedrinho e toda a sua turma estão muito irritados com a 777. Primeiro porque a empresa que é dona do futebol do Vasco ignora o presidente. Depois, porque uma série de acordos e uma série de detalhes no acordo firmado entre as partes são, na visão do Pedrinho e dos seus pares, uma afronta ao Vasco. Só para citar um exemplo, bilheteria, bares e comidas nos dias de jogos são todos destinados, o dinheiro destinado a 777. O Pedrinho entende que esse é um grande absurdo. Para piorar, recentemente o Pedrinho pediu a 777 que lhe enviasse todos os documentos de compra e venda de atletas desde o início da empresa no Vasco. E a 777 se recusou, dizendo que só ofereceria esses contratos a partir do momento em que o Pedrinho assumiu a presidência. Diante desse cenário, se a 777 cometer qualquer equívoco grave, ela pode acabar perdendo o direito de ser a dona da SAF do Vasco da Gama. E nesse caso, para que o Vasco não ficasse de mãos abanando ou com dificuldades financeiras, José Roberto Lamáquia, que é dono da Crefisa, poderia assumir um posto de parceiro comercial. O acordo ainda seria selado um pouco mais para frente, mas o Lamáquia já deixou claro ao Pedrinho que se o Vasco não tiver uma empresa para cuidar do futebol, ele está disposto a assumir. Talvez a FAN nem participando tanto, a FAN é a Faculdade das Américas, que também tem como dono o José Roberto Lamáquia. Ela tem sedes em São Paulo. No Rio de Janeiro ela poderia funcionar apenas com ensino à distância, mas FAN e Crefisa estariam juntas do Vasco nesse momento, caso o Cruz Maltino perdesse a 777, que segue trabalhando muito mal e desperdiçando a chance de contratar jogadores. Daqui a pouco eu falo sobre um jogador que estava praticamente fechado com o Vasco e vai ser reforço corintiano. Bora falar agora sobre o São Paulo com a chance de um lateral sair de graça. Eu me refiro ao Wellington, lateral formado na base do São Paulo e que virou titular absoluto desde a negociação do Caio Paulista. De acordo com o jornalista Wagner Martins, o Wellington assinou um pré-contrato com o Internacional e a partir de janeiro será reforço colorado. Só um detalhe importante, esse pré-contrato só pode ser assinado de fato a partir de julho, quando os últimos 6 meses de contrato passam a valer. Acho que o que o Wagner Martins quis dizer é que já existe um acordo entre o Wellington e entre o São Paulo, entre o Wellington e o Internacional, para que ele possa assinar a partir de julho esse pré-contrato e para que ele se torne reforço colorado a partir de 1º de janeiro. Jogador que conta com o aval do Eduardo Cudê. O Internacional ofereceu uma grana bem superior à do São Paulo. O Tricolor já fez uma primeira proposta recusada e ainda não há uma contraproposta ou uma segunda oferta. O São Paulo não vê a possibilidade de o Wellington ir para o Internacional como fechado e segue insistindo em sua contratação. Lateral esquerdo de só 22 anos de idade, que em outros momentos já havia sido estudado ou consultado por Corinthians e Flamengo. Só para completar, a temporada atual do Wellington de 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, se tornou profissional desde 2020. Bora repercutir agora uma informação do meu amigo Everton Guimarães, apresentador de programas na TV Bandeirantes. O HG informa que o Palmeiras está de olho em Matheus Pereira. Meio atacante de 27 anos de idade, que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, está emprestado ao Cruzeiro até junho. A opção de compra para o Cruzeiro é de 12 milhões de euros, que podem ser pagos de forma parcelada. Seria de longe a maior contratação da era Ronaldo até hoje. O maior investimento foi feito no Wesley por 3 milhões de euros,
4 vezes menos do que precisaria ser investido no Matheus Pereira. O que joga muito a favor do Cruzeiro é a identificação do jogador com o clube. Matheus Pereira já admitiu que é cruzeirense fanático e foi por isso que resolveu abrir mão de dinheiro para que pudesse se tornar reforço cruzeirense. Na Arábia Saudita ele ganhava 2,5 milhões de reais mensais, o Cruzeiro banca 1 milhão de reais por mês, o Al Hilal banca mais 1 milhão de reais por mês e ele abriu mão de outros 500 mil. Temporada atual de 4 partidas e 3 assistências, é um Matheus Pereira mais participante, é um Matheus Pereira mais protagonista em 2024 e a expectativa é de que ele se comporte assim até o fim do contrato de empréstimo. Sobre o Palmeiras, tentei contato com dirigentes alviverdes que preferiram não se posicionar sobre o meia. Vale a lembrança de que o Palmeiras segue buscando um jogador para essa função, para que possa atuar ao lado do Rafael Veiga. O nome do Maurício era o nome dos sonhos, mas o Internacional insiste em 12 milhões de euros, valor considerado muito alto. Bora falar agora sobre o Corinthians, além de Mateuzinho e Igor Coronado, que já estão contratados. O Corinthians encaminhou a chegada também de Pedro Henrique, atacante de 33 anos de idade do Internacional. Ele está apenas pela realização dos exames médicos para ser anunciado em definitivo. Dá para dizer que o Corinthians deu um chapéu no Vasco. O Vasco negociava com o Pedro Henrique há pelo menos 10 dias. Seria um empréstimo com opção de compra. O Corinthians apareceu na última hora, no momento em que o Pedro Henrique já cuidava da mudança de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, oferecendo a compra do atleta em definitivo. 1 milhão e 200 mil euros para ficar com o Pedro Henrique, jogador de 33 anos de idade, de muita força física, que pode atuar como centroavante, mas tem como sua principal característica o lado do campo, jogador de drible, de velocidade e também de boa finalização. Para mim ele é, por exemplo, melhor que o Wesley, que o Gustavo Silva e que o Pedro Henrique, ou o Pedro Henrique não, é melhor que o Yuri Alberto ou o Pedro Raul, quando um dos dois jogar pelo lado do campo. Você tem os dois centroavantes, não dá para os dois atuarem juntos como centroavante. Então, enquanto você tiver um centroavante, você vai ter que colocar ou o Yuri Alberto ou o Pedro Raul para o lado do campo. E para mim, no lado do campo, nenhum dos dois é melhor do que o Pedro Henrique. Então, para mim, contratação interessante. Salário do Pedro Henrique nos tempos de Inter, 400 mil por mês. É possível que o Corinthians tenha dado um pequeno aumento para ele. Jogador que será contratado e anunciado muito em breve. Também especularam que o Corinthians pode estar contratando o Riquelme, lateral esquerdo que pertence ao Cuiabá, tudo porque o Antônio Oliveira pediu a contratação de um lateral alto e que pudesse chegar para ser titular. O Riquelme trabalhou com o Antônio Oliveira nos tempos de Cuiabá. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá. Ele afirmou que ninguém do Corinthians o procurou para falar sobre Riquelme. Sobre Coronado, o negócio está fechado. O Rosalá, que é o homem forte do departamento financeiro do Corinthians, esclareceu que o salário do Coronado vai girar na casa dos 2 milhões de reais por mês. Prometo trazer mais detalhes no vídeo da tarde. Já Mateuzinho também, tudo praticamente fechado. Deve ser apresentado ainda nessa semana. Com isso, o Corinthians chega a 10 contratações para a atual temporada e tentar registrar ainda nessa semana Coronado, Pedro Henrique e o Mateuzinho. O prazo de inscrições no Campeonato Paulista nessa fase de grupo se encerra nessa sexta-feira. Quero falar agora sobre detalhes da saída de Wesley do Cruzeiro rumo ao Internacional. O ex-atacante do Palmeiras está indo para o Colorado. E toda essa negociação começa com a saída do Pedro Henrique para o Corinthians. O Internacional, buscando uma reposição, pensou no Wesley e chegou a um acordo com o Cruzeiro. A oferta é de 2 milhões de euros, que equivalem a quanto o Cruzeiro ainda deve ao Palmeiras. Só para lembrar, em dezembro de 2022, o Palmeiras vendeu o Wesley ao Cruzeiro por 3 milhões de euros, certo? Depois de um ano e alguns meses, o Cruzeiro pagou ao Palmeiras, conforme estava estabelecido no contrato, cerca de 1 milhão de euros. Ainda restam 2 milhões de euros. O Internacional quer o Wesley, mas se recusou a pagar os 3 milhões de euros. E convenceu o Cruzeiro a fazer o negócio pelo perdão da dívida. Então, o Cruzeiro não recebe nada, mas deixa de ter de pagar ao Palmeiras os 2 milhões de euros. O negócio só não foi anunciado ainda de forma oficial, porque o Palmeiras gostaria de continuar recebendo do Cruzeiro. Entende que o Cruzeiro é mais confiável do que o Internacional, mas no final das contas a tendência é que o negócio saia. O Cruzeiro deixa de pagar e economiza cerca de 500 mil reais por mês. Era esse o valor a que tinha direito o atacante nos tempos de Raposa. O Internacional concordou em cobrir esse valor e o Wesley chega para ser mais uma opção do meio para frente. Jogador que não conseguiu vingar com a camisa do Cruzeiro, foram 42 jogos, 4 gols e 2 assistências. Vamos ver se no Colorado a coisa melhora. E você ainda confia no futebol do Wesley? Faria essa operação? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde. Abraço, tchau!